sou o professor Ael. O que de fato foi o caso de Rouet Verde? O caso de Rouet Verde geralmente é associado a grandes casos de desaparecimento em massa. É interessante porque você vai encontrar o enigma de Rouet Verde, a discussão sobre o Rouet Verde, geralmente em sites de outras línguas. Pouca coisa em português, mas muita coisa em russo, muita coisa em inglês, em francês também, falando sobre esse caso, aparentemente de um vilarejo que existia no Brasil na década de 20, em que mais de 600 pessoas desapareceram. O caso é relatado como um dos casos mais misteriosos da internet, justamente porque você não encontra explicações lógicas e nem tampouco observações que se destinem a explicar. Depois de ouvir o relato do professor, algumas perguntas me vieram à mente. Afinal, onde fica a cidade de Uer Verde no Brasil? Por que países como Rússia, Estados Unidos e França sabem mais dessa história que o próprio Brasil? Por que 600 pessoas desapareceram do nada? Como pode ser relatado como um dos casos mais misteriosos da internet e quase ninguém saber? Um grupo de visitantes, todos membros de uma mesma família, viajaram para Oer Verde, uma cidadezinha pequena, supostamente no interior de Goiás. Oer Verde, segundo as descrições, era um lugarejo isolado, com uma população de aproximadamente 600 habitantes, que viviam da agricultura. A família estava indo visitar um parente que havia casado alguns meses antes de morar na cidade. O plano deles era fazer uma visita de mais ou menos um mês e avaliar a proposta de abertura de uma loja de comércio no local. Contudo, quando chegaram, ficaram impressionados ao descobrir que não havia uma viva alma nas ruas. As casas e os pequenos comércios haviam sido aparentemente abandonados às pressas, como objetos pessoais, roupas e comidas deixados para trás. Andaram pelo lugar incomodados pelo silêncio mortal e pela sensação de que algo havia acontecido, não apenas com seu ente querido, mas com toda a população da cidade. Finalmente encontraram a casa de seu parente, que ficava nos arredores da Praça Matriz. A porta e as janelas estavam abertas, mas não havia ninguém à vista. Na mesa da cozinha, os pratos estavam postos e a comida apodrecia dentro deles. Tudo indicava que seus ocupantes haviam partido apressadamente, talvez em meio a uma refeição. A família deixou o lugar às pressas, incomodada demais para permanecer naquele lugar deserto. Entraram em contato com autoridades de um município vizinho e eles imediatamente seguiram para investigar o que havia acontecido. Um grupo de voluntários e curiosos acompanharam o delegado e todos constataram que os moradores de Uer Verde haviam desaparecido sem deixar pista. Não havia indícios de violência, mas parecia claro que todos haviam partido com tanta pressa que sequer tiveram tempo de arrumar suas malas e carregar seus pertences. Dinheiro, objetos pessoais e até animais foram abandonados. As portas estavam abertas, como se eles não se importassem em proteger seus bens. Em uma casa supostamente pertencente ao prefeito, o grupo encontrou uma arma de fogo que havia sido usada recentemente. O revólver estava caído no chão da sala,
com 4 das 6 balas disparadas. Curiosamente, não haviam marcas de tiros em lugar nenhum. Ao sair dessa casa, encontraram uma estranha mensagem escrita com um pedaço de carvão em um muro caído de uma igreja. A frase estranha e assustadora dizia: "Não há salvação." Havia sido escrito ali para todos verem. Mais estranho ainda, parte da igreja havia sido destruída no que parecia ser um incêndio criminoso. O lugar, no entanto, não queimou por inteiro, restando a maior parte da capela intocada pelas chamas. Lá encontraram imagens sagradas despedaçadas e o altar revirado de tal maneira que os membros do grupo chegaram a cogitar a possibilidade de ter havido algum tipo de sacrifício. Incomodados pelo clima de estranheza do lugar, o grupo resolveu abandonar a cidadezinha. Divulgaram o que aconteceu e as pessoas passaram a evitar o lugar, acreditando que algo maligno, talvez até diabólico, tivesse causado o desaparecimento em massa. Gradualmente, o Air Verde foi sendo esquecida até ser engolida pela natureza e desaparecer como se jamais tivesse existido. Ninguém jamais teria chegado a uma conclusão sobre o que aconteceu. As pessoas desaparecidas nunca teriam sido encontradas, vivas ou mortas. Homens, mulheres e crianças, jovens e velhos, todos os 600 habitantes sumiram e ninguém conseguiu determinar seu paradeiro, um mistério que permanece até os dias de hoje. Esse caso é desconhecido para muita gente. Entretanto, ele é tratado como uma ocorrência verdadeira em vários blogs e grupos que se dedicaram a apresentar incidentes considerados inexplicáveis. Teorias sobre o que aconteceu em Oer Verde e qual o destino final de seus habitantes variam entre a percepção de que eles foram obrigados a sair de suas casas até teorias mais estranhas. Alguns afirmam que a população teria sido coagida por guerrilheiros ou bandidos que pretendiam usar a cidade. As teorias mais misteriosas mencionam o contato com discos voadores, abdução por raças de criaturas dimensionais, experiências com outras realidades e surto de loucura coletiva. Em todas essas teorias, a população teria sido vítima de algo terrível e devastador, algo ao mesmo tempo traiçoeiro, por não deixar rastros e eficiente em se livrar de todas testemunhas. Há comentários sobre fortes luzes coloridas e sons inexplicáveis vistos e ouvidos nas cidades vizinhas algumas semanas antes do desaparecimento ter sido comunicado. The same thing happened in Brazil in 23, a village called Flor Verde. More than 600 people just up and left. The government said they were fleeing guerrilla forces, but we know the truth. A mass abduction. E você? O que achou dessa história toda? Acredita? Desacredita? Acha que é uma lenda? Acha que o governo encobriu, a mídia encobriu? Enfim, eu acho pouco provável, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. E se vocês gostam de vídeo como esse, se inscreva no canal. Aqui foi o W, pessoal. Até a próxima. Tchau.